Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Hoje nós vamos falar da vida de Abraão. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Abraão. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, por que Abraão riu? Quando Deus fez promessas a Abraão. Quando Deus falou para Abraão que ele teria um filho, ele olha para o seu corpo, vê que o seu corpo é velho e ele ri. Amém? Está no capítulo Gênesis 17, versículo 17, está escrito assim: Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: Há um homem de 100 anos, há de nascer um filho e darás à luz da idade, e Sara darás à luz a idade de 90 anos. Entende, irmãos? Aí aqui Abraão não conhece ainda o Senhor Deus, sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. É a primeira vez que Deus aparece para ele falando: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, você vai ver que hoje nós vamos falar sobre Abraão. Nós vamos falar como Deus ensinou Abraão. Deus ensinou a Abraão, irmão, desde o começo, todas as coisas. Abraão teve os seus erros, mas Deus foi lá e foi consertando ele, ensinando ele. Amém? E hoje nós vamos falar da vida de Abraão. O primeiro que nós vamos iniciar foi esse aqui, que ele riu. Então, se ele riu, é porque ele olhou para o seu corpo e viu que ele era velho. Amém? Mas não por incredulidade, sabendo que não existe um Deus, porque ele sabia que existia um Deus, mas na realidade ele não sabia que existia um Deus do impossível, um Deus todo-poderoso. Amém? E o Senhor Deus vai ensinar a Abraão. Amém? Todas as coisas, irmãos. É o Senhor que vai ensinar ele. Então vamos começar do início, quando Abraão errava e Deus ia lá e consertava. Amém? Ensinando ele. Amém, irmãos? Para o Senhor Deus, quando uma pessoa está sendo aprendiz, irmão, quando ela está sendo ensinada por ele, ele não coloca ela como hoje o homem olha, uma pessoa que acabou de entrar para servir a Deus, já fala que, vamos supor, você é um pecador, você é isso. Não, irmão, Deus não olha assim, Deus está trabalhando naquela pessoa. Ela não é perfeita. Aquilo que é perfeito está nela, aperfeiçoando ela. Amém? Então vamos aqui que você vai ver que Deus vai estar aperfeiçoando Abraão. Ele pega você veio das trevas, quando você vem para a luz, ele vai te ensinar como um pai ensina o seu filho. Assim o Eterno ensina a Abraão, um pai ensinando o teu filho, um Senhor ensinando o teu servo, o Criador ensinando a sua criatura. Amém? Aí Deus fala assim com ele assim, E a primeira coisa que Deus fala com ele: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A primeira coisa que Deus falou com ele: sai da tua parentela, vem, Abraão. Ele creu em Deus e veio, irmão. A primeira coisa, ele creu no Senhor Deus. Ele só ouvia falar do Senhor. Amém? Só que quando Deus manifesta para ele, ele crê nas palavras do Senhor. Só que quando Deus fala com ele para ele sair da parentela dele, ele traz um parente dele. Ele traz um parente e esse parente é Ló. Está aqui no versículo 5. E tomou Abraão a Sarai e sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que ele acresceram em Harã, e saíram para ires à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Então, você olhe bem, a primeira coisa que você vê é que Deus fala com ele: vem, Abraão, sai da tua parentela. Ele leva um parente dele. Ele leva o seu sobrinho. Só que Deus vai fazer ele ficar rico ao ponto dele se separar.
E quando ele se separar, irmãos, Deus vai fazer uma promessa eterna sobre a vida de Abraão. Nós vamos ver isso, amém? Na sequência, Abraão vai para o Egito, igual está aqui no 12. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. Portanto, a fome era grande na terra. Então desce Abraão ao Egito. E quando ele desce ao Egito, irmão, ele não confia no Senhor Deus, mas ele confia no seu próprio braço. Ele vai pensar, como eu vou me livrar dos egípcios? Aí ele vai fazer um plano. E esse plano é esse aqui, ó, vamos ler. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E serás que, quando os egípcios te vires, dirás, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarás em vida. Disse, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que vivas a minha alma por amor de ti. Então, olhe bem o plano dele. Ele já planeja o quê? Que Saraiva, né? Abrão fala com Saraiva para ela o quê? Falar que é a irmã dele. Porque ele tinha temor, medo de morrer. Amém? Ele não compreendia ainda, não entendia que o Deus que estava com ele era o Deus do impossível. Ele vai e confia nas suas próprias mãos. Só que aí, quando ele escolhe fazer isso, ele também tem as suas consequências. Quando ele escolhe fazer a sua proteção com a sua própria mão, a sua mulher é tomada. O egípcio toma a sua mulher como mulher do egípcio. Amém? Só que Deus vem e fere ele. Igual está escrito aqui no 12, versículo 17. Está assim. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isso que me fizestes? Porque não me dissestes que ela era tua mulher? Porque dissestes a minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Então, nesse exato momento, o faraó tomou ela por mulher dele. Ela se tornou mulher dele. Lá na frente você vai ver que Deus não vai permitir o rei tocar em Sara. Amém? Porque lá ele vai mudar o nome de Sara. Aqui é o motivo que ele muda o nome de Sara. Que aqui é Sarai. Através que dá ele, Abrão, confia no seu próprio braço, ele é permitido, Deus permite sim, ele ter as suas próprias atitudes. Quando ele confia em si próprio, Deus deixa ele fazer a sua própria vontade. E nessa, o rei toma a mulher dele. Toma e se torna mulher do rei. Amém? Se torna mulher do rei. Lá na frente você vai entender muito bem, porque lá na frente o rei vai falar, se eu tivesse tomado ela por minha mulher. Aqui não, aqui já é mulher mesmo do rei. Por isso Deus fere a Faraó, porque ele tomou mesmo Saraiva como a sua mulher. E Deus vem e entra nesse assunto e toma a mulher de Abraão e devolve para Abraão. Amém? Então Abraão já está vendo o quê? Sinais, irmão. Poder de Deus. Amém? O Senhor Deus está ensinando ele. Passando isso, vamos para o capítulo agora 17. Deus vai usar a riqueza para consertar aquilo que Abraão fez lá no início, no 12. E está aqui. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Então você vai ver que ele era muito rico. E vai falar no 5 também, está assim. E também Ló que lá ia com ele, com Abrão, tinha rebanhos e gados e tendas. Eu estou lendo assim para o vídeo ficar menor, amém, irmão?
Eu gravei aqui primeiro, eu tive que parar porque falou que a memória estava lotada, eu nem pude gravar ele. Então vamos continuar. E está aqui no 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contendas entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, portanto somos irmãos. Então Deus usa agora a riqueza. Amém? Até tem uns pastores que vai vir aqui, vai pegar isso aqui e vai falar que Deus prosperou Abraão, prosperou a Ló, vai te prosperar. Irmãos, aqui tem um propósito. Teve um propósito porque eles se enriqueceram, porque foi a riqueza. A riqueza foi para separar a Ló e a Abraão, porque Deus tem um propósito. E esse propósito de Deus vai se cumprir na vida de Abraão. Por isso Deus está trabalhando nele. Quando ele manda Abraão, manda Ló para escolher para onde que Ló vai, nesse exato momento que eles desligam um do outro, porque Deus falou com ele o quê? Sai da tua parentela. Ele trouxe o seu parente e Deus separa esses dois, porque Deus tem uma promessa para Abraão. E quando isso é separado, o que que Deus faz? A primeira promessa é eterna. Ele fala assim, ó, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Irmão, ele está falando aqui, é para sempre. Amém? Eu vou trazer um estudo sobre isso também aqui no canal. Amém? Hoje eu não vou estar falando isso. Porque quando fala a ele, irmão, ele não recebeu a terra. Ele não recebeu. Quando você for lá para Hebreus, capítulo 11, do versículo, se eu não me engano, 7 até chegar no 13, você vai ver lá que vai falar que Abraão, a Jacó e a Isaac foi peregrino na terra, esperando uma cidade, esperando uma terra que Deus prometeu a ele. Amém? Você vai ver também quando Jacó chega diante do faraó, quando José chama ele, faraó pergunta, quantos anos tu tem? Aí Jacó vai falar com eles, a idade dele, muitos anos eu tenho, de velhice, e vai até reclamar de mal vivido, tipo assim, mas na sequência ele vai dizer, eu e meus pais vivemos peregrino. Ele vai confessar que ele anda peregrino. Ele não herdou a terra ainda. Isso aqui acontecerá, irmãos, quando o Senhor Jesus vir. Amém? Quando ele vem na sua primeira vinda, ele fará isso aqui. Amém? Por isso ele fala, a ti, porque ainda não aconteceu. Ele andou na terra. A ti. Eu só não vou lá em Hebreus para mostrar isso, porque não é o foco aqui. O foco aqui é para me mostrar o amor de Deus com os homens. Não são os homens que são perfeitos. É Deus que é perfeito e ensina o homem. Ele está ensinando o homem. Mas você está vendo que o homem tem erros. Só que Deus não coloca esses erros como, você é um pecador, você é isso. Não. Deus olha você como uma criança. Quando uma criança está aprendendo a falar, vendo as coisas, o pai está ensinando essa criança. Fale, papai. Ele vai falar, papai. Não coloca o dedo na tomada que vai dar choque. Ele vai entender, pai, se eu colocar vai dar choque. Ele vai estar aprendendo. Da mesma forma, o Criador, o Todo-Poderoso, vai ensinar a cada homem. Aquilo que é perfeito está dentro de nós, nos aperfeiçoando. Não somos nós que somos perfeitos, mas sim o Eterno, o Todo-Poderoso que é perfeito, que nos aperfeiçoa. Aqui mesmo, nessa situação aqui do capítulo 13, do versículo 15, ele está te prometendo a ti, a ele, a Abraão, e também a sua descendência. Quando você for lá em Gálatas, você vai ver que quando fala a sua descendência, ele não está falando de descendências de homem, mas uma descendência, é uma semente, da tua semente, a palavra da tua semente sairá um. Da tua semente, como até vai falar também da outra coisa também, né? Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra.
Entende? Na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Seria Jesus. Amém? E naquilo que ele mostra que seria Jesus, e quando fala descendências aqui, lá em Gálatas vai mostrar claramente isso para nós, que quando fala descendência, é o próprio Senhor Jesus. E aqui então está falando que vai ser Abraão e a sua descendência herdará aquela terra para sempre. Só que Jesus, ele é cabeça e ele tem um corpo. Corpo é a sua igreja. Amém, irmãos? Só dando falar um pouquinho disso aqui, porque eu vou falar sobre isso tudo. Amém? Primeiro eu vou fazer um estudo tipo falando do caráter do Senhor Deus e do caráter do homem. A forma que o Senhor Deus trata o homem. Depois eu vou entrar em promessas. Primeiro eu quero mostrar o caráter do Criador. Depois que eu mostrar o caráter do Criador, mostrando o caráter do homem e mostrando a forma que o Criador ensina o homem. Amém? Vamos continuar. Então você vai ver aqui que ele separa Ló, e quando ele faz a separação de Ló, ele faz o quê? Uma promessa eterna. Vamos continuar. No 15, amém? Deus vai fazer uma promessa para Abraão. Ele vai falar ali, né? Vocês lêem o contexto inteiro, amém, irmãos? É só para o vídeo não ficar muito grande. Aí ele vai fazer uma promessa. Abraão vai chegar para ele e vai falar, né? O Senhor, quem vai ser meu herdeiro vai ser meu mordomo, que é Eliezer. Mas só que o Senhor Deus vai fazer uma promessa para ele no capítulo 15, versículo 4, assim. E eis que veio a palavra do Senhor a ele e disse, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sairás, este será o teu herdeiro. Aí vem aqui, né? Então o levou fora e disse, olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse, assim serás a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou ele isto por justiça. Então, naquele exato momento, o Criador fala com ele, não, eu te darei um filho. Você gerará da tua entranhas um filho. Amém, irmãos? Já fala com ele claramente isso. E quando ele creu nisso, ele acreditou nisso, o Criador falou isso comigo, e isso aqui é uma visão que ele está tendo, amém, irmãos? Ele está tendo essa visão aqui, de tanto que o Senhor mostra ele a ter coisas, que isso aqui é espiritual, estrelas do céu. Ó, imagine, irmão, porque Abraão, ele tem uma promessa que seria como o pó da terra e também como estrela do céu. Depois eu vou trazer um estudo sobre esse assunto. Vamos para o 16, amém? E no 16 está aqui. Depois que ele recebeu aquela promessa, irmão, agora olha o que a carne vai falar mais alto. Ora, Saraiva, mulher de Abrão, não ele dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Saraiva a Abrão, eis que o Senhor me te impediu de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Saraiva. Então agora olha para você ver. O que ele vai fazer? Acabou de receber as promessas aqui, no versículo 4. Quando chega lá no capítulo 16, o que acontece? Saraiva vem com ele e entra na mente dele e fala, não, toma essa minha serva. Amém? De tanto que isso aqui também vai te levar a Gálatas. Lá em Gálatas vai falar que Sara é a da promessa, mas Agar a escrava. Amém? Tem revelação demais aí, mas não vem ao caso agora. Vamos continuar. Então, depois que ele pega ela e tem um filho, agora Deus vai consertar o que ele fez. Ele acabou tendo um filho na carne, não é o filho da promessa, mas um filho na carne. Aí o Senhor Deus vem, através ali que Sarai e Agar começam a brigar, amém? A Agar sai, você lê o contexto, amém, irmãos? Estou falando aqui para dar um resumo. A Agar começa a brigar. O que acontece? No capítulo 16, versículo 10 está assim, e disse ele mais o anjo do Senhor,
multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não serás contada, por numerosa que serás. Disse ele também ao anjo do Senhor: eis que concebestes e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Portanto, o Senhor viu a tua aflição, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitarás diante da face de todos os seus irmãos. Habitará na face dos seus irmãos. Você já sabe que ele vai para o Egito, porque ela é uma egípcia. Então Deus entra no meio do assunto. Quando começa a contenda, Deus vai lá e faz promessas sobre Ismael. E fala, não, dele vai sair, de tanto que dele vai sair 12 príncipes. Amém, irmãos? A carne perseguirá aos da promessa. Esse da carne terá 12 filhos. Também Abraão terá 12, mas através de Jacó. Jacó vai ter filhos, e os filhos de Jacó terão 12, que é neto de Abraão. Amém? Então, as 12 de cá e as 12 de cá, nos tempos brigarão. Isso nos levará até o tempo do fim. Eu vou trazer uns estudos sobre isso, irmão. Vou trazer muita coisa sobre essas coisas tudo, amém? Vou ligar o Novo Testamento com o Velho Testamento. Nós vamos continuar. Aí depois disso, irmão, que Deus foi lá e já ajudou ele de novo, prometeu aquilo que ele fez, Deus falou, não, vou abençoar o seu filho e tal. Falou para Agar ali, amém? Ou apareceu um anjo do Senhor, prometeu promessas para ele. Agora vem para o 17. Na hora que Deus chega para ele e fala, agora Deus vai mudar o nome dele. Amém? Por que Deus vai mudar o nome dele? Você lembra lá, no capítulo lá da frente, quando ele se confiou em si próprio, ele deixa confiança para confiar na mulher, a mulher dele é tomada como esposa do rei. Amém? E através disso, Deus vai limpar eles agora. Deus vai purificar eles. A primeira vez que Deus vai aparecer para ele, vai falar assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A primeira vez que o Senhor Deus vai falar isso com ele. Ele não sabe que o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Amém? Então você vai vendo aqui, no 17, aí Deus vai fazer promessas para ele. Aí está assim, e disse Deus mais a Abraão, a Saraiva, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Saraiva, mas Sara será o seu nome, porque eu eles de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e serás mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e darás à luz Saraiva da idade de 90 anos? Olhe bem, irmãos. Olhe bem. Então, quando ele fala isso, ele não está desacreditando de Deus, como não tendo fé em Deus. Na realidade, ele não sabe quem é Deus. O Senhor Deus está manifestando para ele, está mostrando para ele. E ele olha para si próprio, ele sabe que ele tem um Deus, ele sabe que o Senhor está ali. Amém? Ele está aprendendo, ele está tendo visões, ele está aprendendo essas coisas. Deus está falando com ele. Ele está tendo um momento entre ele e Deus, a criatura e seu Criador. Estão tendo vínculos. Amém? E Deus permitiu isso. O Criador, o Senhor Deus, permitiu isso. Só que ele olha para a carne dele e fala, como um homem velho como eu posso dar filhos? Só que aí Deus vai mostrar para ele, como Deus apresentou para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? O Senhor Deus apresenta para ele como um Deus Todo-Poderoso. Mostra para ele que ele é o Deus Todo-Poderoso. E agora o Senhor vai mostrar para ele quem é o Senhor Deus. Amém? Aí nesse agora o Senhor vai ensinar ele a justiça de Deus,
o juízo de Deus e o seu poder. Amém? Vamos ver o Senhor Deus ensinando ele isso. Depois que ele riu e olhou para si, Deus agora vai mostrar para ele: eu sou poderoso, eu sou juiz e eu sou justiça. Amém? Então vamos continuar. Vamos para o 18. 18, 17. Amém? Está assim. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Abraão, o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Nele, irmão, serão benditas todas as nações da terra. Como tem a promessa também: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, que é o próprio Jesus também. Amém? Mas vamos continuar aqui. Porque ele está sendo chamado, irmão, para as pessoas se espelhar nele. Ele está sendo chamado para as pessoas olhar como Deus ensinou ele. Deus manifestando, o Criador manifestando para a sua criatura. O Eterno, irmão, ensinando isso. Amém? Mostrando isso. E através disso que ele estaria ensinando, muitos estariam aprendendo a justiça de Deus. Vamos continuar. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardes o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olhe bem, falou que Abraão vai ser o quê? Vai ensinar a sua casa, o caminho do Senhor, e também a justiça e o juízo do Senhor. Olha, 3 pontos: o caminho do Senhor, o juízo do Senhor e a justiça do Senhor. Amém? E isso você lembra que eu até fiz um vídeo já falando de Esaú e de Jacó. Abraão ensinou o caminho do Senhor, a justiça e o juízo de Deus para os dois. Mas Esaú rejeitou e Jacó amou. Amém? Está aí um vídeo aí sobre isso. Amém? Só os irmãos olhar aí. Vamos continuar. Na sequência, agora Deus vai mostrar a sua justiça para ele. Vai ensinar ele como ele é justo. Aí vem no coração de Abraão, Abraão vai perguntar: se tiver 50 lá, vocês lêem o contexto, amém, irmãos? É só para o vídeo não ficar grande. Se tiver 50 lá, Senhor. Aí o Senhor vai falar com ele: se tiver lá 50, eu pouparei aquela cidade por causa de 50. 50 é justo, amém, irmãos? Aí fala: longe de ti que faça. Aí Abraão vai perguntar se destruir os 50 com todos os ímpios. Aí tá: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti não farias justiça ou juízo de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei aquele lugar por amor deles. Aí o Senhor fala que pouparia. Na sequência, o Senhor vai falar de novo aqui, que quando ele vai perguntar se lá faltar dos 55, o Senhor vai falar: pouparia os 45. Se lá tivesse 40, pouparia também. Se tivesse 30, pouparia também. Se tivesse 20, pouparia também. Se tivesse 10, pouparia também. Que ele ainda fala: eu sou, ai de que sou pó e cinza. Mas ele se atreve a falar com o Senhor e perguntar ao Senhor. E o Senhor queria que ele perguntasse. Era o desejo do Senhor que ele perguntasse. Por quê? Porque agora o Senhor está ensinando a sua justiça e o seu juízo. Amém? Como você vai ver isso? Ele fez as perguntas, não fez? O que o Senhor falou? Que pouparia. E você vai ver lá em Ló, quando Ló falar assim com o Senhor: Senhor, tem uma pequena cidade ali, uma aldeia, deixa eu ir para lá. Por causa de um homem, Deus vai poupar uma cidadezinha. Deus vai poupar aqueles homens. Por causa de um justo, Deus poupará um homem. Então Deus mostra para Abraão, porque Abraão vai ficar sabendo disso. Olha aqui, está escrito, irmão. Se está escrito aqui para nós, hoje, você acha que Abraão não soube disso? Que Deus poupou uma cidadezinha por causa de Ló?
por causa de um justo. Então Deus mostrou para Abraão que ele é justo por causa de um homem. Ele poupou uma cidadezinha. Amém? Aqui ele falou, se tiver 10 lá em Sodoma, Senhor. Aí ele falou, o Senhor falou, eu pouparia aquela cidade se tiver 10 só lá. Eu pouparia. Só que aí não tinha 10. E ele parou de falar. Só que aí, como ele parou de falar, o próprio Ló fala assim, eu tenho uma cidade ali, deixa eu ir para lá, é pequena, deixa eu ir. E aí o Senhor vai permitir ele ir. Amém? E quando vai, Deus mostra a sua justiça, que ele poupou uma pequena cidade por causa de um justo. Então o Senhor ama o justo, né, irmãos? E pouparia qualquer lugar por causa deles. Volta aqui, ó. Eis que agora aquela cidade, Gênesis 19, 20. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e pequena. Ora, deixa-me escapar para lá. Não é pequena, para que minha alma vivas. Disse ele, eis aqui tenho te aceitado também nesse negócio, para que não destruas aquela cidade de que falas. Apressa-te, escapa-te para lá. Olhe bem. Olhe bem. Então Deus vai poupar aquela cidade através de Ló. E outra coisa agora. Abraão entende a justiça de Deus através da vida de Ló e através de Sodoma e Gomorra. Agora ele vai ver também que Deus é o Todo-Poderoso, que manda no céu e manda na terra. Amém? Olha o que vai acontecer aqui. E Abraão levantou-se, no 27 aqui, e Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar aonde estiveras, diante da face do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça de terra subia como a fumaça de uma fornalha. Então ele levanta e olha e vê, irmãos, claramente isso. Ele viu que Deus é justo, é poderoso para fazer todas as coisas. Entende? Primeiro Deus ensina, para depois ele te provar. Primeiro ele ensina, ele pega uma criança e vem ensinando. Depois você chega num certo adulto, ele vai te provar. Porque ele mesmo te ensinou. E agora Abraão está vendo o quê? Que o Senhor Deus é o Deus poderoso. Amém, irmãos? Que ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Só que aqui ele aprende que o Senhor Deus é Deus do céu. Ele ainda tem dúvida que o Senhor é o Deus da terra. E aí Deus vai mostrar para ele que ele é Deus da terra e Deus dos reis. O que acontece? Ele vai descer, capítulo 20, ele vai descer com Saraiva, amém, para Gera. E ali vai encontrar com o rei de Gera. Amém? Só que quando ele encontra lá com o rei de Gera, irmãos, vai estar assim, ó. Ele vai planejar, né? Ele vai falar assim, ó. E havia Abraão dito de Sara, sua mulher, a minha irmã enviou Abimeleque, rei de Geras, aí tomou a Saraiva. Olha, ele usa o mesmo termo, que era irmã dele. Aí, acontecendo isso, o que acontece? Deus entra no assunto, porque agora não pode mais tocar em Sara. Porque Sara foi mudado o nome dela e disse que dela sairá o quê? Reis, nações, um povo poderoso. Então não pode mais tocar. Ele mudou o nome dela, não é mais Saraiva, mas agora é Sara. E o nome dele não é Abrão, mas agora é Abraão. Agora Deus intervia antes de acontecer tudo. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse, eis que morto serás por causa da mulher que tomastes, porque ela está casada com marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Lá que tinha dito que o rei tinha tomado a mulher como sua mulher. Mas aqui não, irmão, só chamou ela. Ainda não tinha tomado ela como sua mulher. Amém? E aqui está escrito. Vamos continuar. Chegado a ela. Porém, por isso disse o Senhor, matarás também uma nação justa? Ele vai perguntar ao Senhor se o Senhor mataria uma nação justa, porque
Ele não tocou em Saraiva e nem nada. Nem saber também que era casada. Não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão, e sinceridade do meu coração é que em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Disse Deus em sonho, bem sei que é na sinceridade do teu coração fizestes isso. E